Minha gente, nós estamos aqui. Eu já quero falar com você que hoje eu tenho uma ilustração que não é uma verdade, mas ensina uma verdade. E logo em seguida, uma palavra ao seu coração. Eu quero, de uma maneira especial, também pedir para você que nos acompanha, você clicar aqui no joinha, curtir, tá? Você que está acompanhando pelo YouTube, para você poder se inscrever no nosso canal. É sempre bom ter você aqui com a gente. E a sua interação pode nos ajudar a levar essa mensagem. Eu quero falar com você sobre essa ilustração aqui. Um homem estava em cima do muro. Do lado direito estava umas pessoas. Do lado esquerdo estava o diabo. E este homem em cima do muro. Quando ele olhava para a esquerda, ele via o diabo bem calmo, sentado numa cadeira, fumando um cigarro. Quando ele olhava para o lado direito, ele viu umas pessoas aflitas. Essas pessoas não paravam de falar com aquele homem em cima do muro. Jesus ama você. Desce do muro e se junte a nós. Porque há um plano de Deus para a sua salvação. Você precisa conhecer Jesus e prosseguir em conhecê-lo. E o homem tirava os olhos da direita e olhava para a esquerda. E estava o diabo lá sentado. E fumando um cigarro e não falava nada. Bem tranquilo, não falava nada. E aquele homem olhava de novo para o outro lado e estava lá as pessoas. Você precisa pôr a sua fé em Jesus. As pessoas gritavam para ele. E ele em cima do muro. E as pessoas falavam assim: desce do muro. Entrega a sua vida para Jesus. E desce desse muro. Porque em cima do muro não é o seu lugar. E ele olhava do outro lado, o diabo bem tranquilo, fumando o seu cigarro e não falava nada. Ele ficou muito curioso e perguntou para o diabo. Falou assim: diabo, essas pessoas aqui do outro lado estão me falando do evangelho, estão me pedindo para me descer do muro, estão insistindo comigo, estão falando tanto comigo. E você não fala nada. Você está bem tranquilo? O que está acontecendo? O diabo pegou e falou para ele assim: larga a mão, continue aí onde você está. E ele pegou e olhou para o outro lado, as pessoas falaram assim: olha, não deixe escapar essa oportunidade. Jesus é o Senhor, é o Salvador. Você precisa recebê-lo na sua vida. E ele olhava de novo, o diabo lá numa serenidade, numa tranquilidade, ali bem tranquilo, fumando o seu cigarro. Aí ele não aguentou, insistiu com o diabo, mas falou: o que está acontecendo? Eles estão aqui lutando comigo para eu descer do muro e me juntar a eles. E você não faz nada, o que está acontecendo? O diabo falou para ele: já que você insiste, eu vou te contar. Quem está em cima do muro já é meu. Eu não preciso fazer nada. Você já é meu. E aí aquele homem estava em cima do muro, se assustou com aquilo. E depressa desceu e se juntou àqueles que estavam chamando ele e pregando para ele o Evangelho. Olha, Jesus, ele fala sobre duas portas. Ele fala da porta larga, que é a porta do diabo, que é a porta desse mundo, que é uma porta enganosa, que nos engana. E ele fala da porta estreita. Quem é a porta estreita?
É o próprio Senhor Jesus. Mas com tristeza, eu vou falar para você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que muitos estão preferindo a porta larga. Estão rejeitando o Filho de Deus. O que acontece com uma pessoa que rejeita o Filho de Deus? O que acontece com ela? Quando você rejeita o Filho de Deus, automaticamente você está rejeitando a vida eterna. Quando você rejeita o Filho de Deus, você está rejeitando o plano de salvação. Quando você rejeita o Filho de Deus, você está rejeitando a Deus. Observe isso aqui que eu vou te falar. Note bem. É muito comum você ver as pessoas falando, eu não rejeito Jesus. Eu tenho muita fé em Deus, as pessoas falam. Só que tem uma coisa. A fé, ela começa com as palavras, mas ela não termina nas palavras. A fé, ela começa você falando, mas não termina só você falando. Porque a fé sem obras, ela é morta. Uma fé, para ser viva, ela precisa ter obras. E quais são as obras? A obra é você praticar, é você obedecer o que o Senhor Jesus está falando com você. É você fazer a vontade do Senhor Jesus. É você se submeter a Ele. Porque está escrito na palavra de Deus: sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. Então, o que Deus está ensinando para nós? Que mais do que palavras, nós precisamos tomar uma atitude com relação a Jesus. Mas o que está acontecendo? A Bíblia fala, olha só que coisa. A Bíblia fala que as nações da terra vão entrar no endividamento. E nós já estamos vendo isso. As nações da terra vão entrar em guerra. E nós já estamos vendo isso. E vai haver uma desorganização nas nações, nos países. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que vai se levantar um homem. E o que esse homem que vai se levantar, o que ele vai fazer? Esse homem, quando ele se levantar, ele vai fazer o seguinte: ele vai atrair a muitos. E ele será uma espécie de governador de todas as nações. Cada país vai ter seu governo, mas ele vai governar sobre todos. Esse homem, ele vai ter bilhões de seguidores. Esse homem, ele vai ser adorado. As pessoas vão adorá-lo, as pessoas vão querer segui-lo, as pessoas vão amá-lo, as pessoas vão admirá-lo. E sabe como que a Bíblia chama esse homem? Anticristo. Ele é o filho do diabo. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Que as pessoas estão rejeitando o Filho de Deus, mas vão aceitar o filho do diabo. As pessoas estão rejeitando o Filho de Deus, não estão obedecendo às suas palavras, mas as pessoas vão aceitar e vão obedecer às palavras do filho do diabo, o anticristo, que está se levantando sobre a terra. E quanto tempo durará o governo do anticristo? 7 anos. E como será esse governo? Não existe o verdadeiro e não existe o falso. O governo dele é falso, porque é do diabo. O que o diabo faz? Ele engana as pessoas. Então serão 3 anos e meio
de uma falsa paz. 3 anos e meio de uma falsa prosperidade. 3 anos e meio onde as pessoas serão enganadas. 3 anos e meio onde as pessoas vão cair nesse enredo. 3 anos e meio onde as pessoas serão ludibriadas por esse filho do diabo. Ele vai ter bilhões de seguidores na internet. As pessoas vão adorá-lo, as pessoas vão falar: ó, você viu fulano de tal? Ele tem a solução para tudo, ele é o mandado, o enviado de Deus, porque no começo ele vai se posicionar como um homem de fé. No início ele vai se posicionar como um homem de fé, para enganar. Mas depois, o tempo vai revelar quem ele é. Porque depois de 3 anos e meio, vai ser revelado que ele é o iníquo, que ele é o anticristo, que ele é o filho do diabo. E aí, ele vai começar a fazer guerra. Aí ele vai começar a blasfemar, a atacar o nosso Deus. E aí, ele vai trazer a guerra de novo. Por quê? Porque o diabo, ele é especialista em roubar, ele é especialista em destruir e ele é especialista em matar. E muitas pessoas serão mortas. Mas eu quero te perguntar uma coisa. O que você vai fazer? Você vai rejeitar o Filho de Deus, Jesus Cristo? Porque se você fizer isso, você está rejeitando a Deus. Ou você vai rejeitar o filho do diabo, o anticristo. Se você rejeitar o anticristo, você estará rejeitando o diabo. Pastor, olha aqui, eu tenho o meu jeito. Eu tenho a minha maneira. Eu já sou uma mulher experiente, um homem experiente. Eu tenho a minha forma, o meu jeito. Eu faço as minhas orações. Eu tenho, assim, sabe? Eu tenho uma crença, assim, minha. Eu tenho, assim, o meu particular nisso com Deus. Você está em cima do muro, então. Quem está em cima do muro já é do diabo. Porque Deus é assim, ó. Ou você é de Deus, ou você não é. Ou você está com Deus, ou você não está. É simples. E eu vou usar uma passagem da Bíblia para ajudar você a entender isso. Tinha 2 mulheres e elas moravam juntas, na mesma casa. E as 2 estavam grávidas e as 2 ganharam neném. E uma delas, quando estava dormindo, dormiu em cima da criança e a criança morreu. Quando ela viu que a criança dela estava morta, ela olhou e viu a outra abraçada com uma criança. O que ela fez? Ela pegou a criança morta dela e colocou nos braços da mulher que tinha ganhado neném junto com ela e pegou a criança viva para ela. Quando amanheceu o dia, a mulher acordou para dar de mamar para o seu filho e viu que estava morto. E quando ela olha nos braços da outra mulher, ela vê que o filho dela está nos braços daquela outra mulher. E houve uma contenda. E quem julgava isso? Não era o juiz, era o rei. Quem era o rei de Israel nessa época? Salomão. Foi levado o assunto para Salomão. E quando apresentaram diante de Salomão isso que eu estou falando para você, Salomão chamou o capitão e falou para ele assim: tira a sua espada. Ele tirou a espada. Corta essa criança no meio e dá metade para uma mãe e metade para outra e está encerrado esse assunto. Quando Salomão, o rei, ficou em pé e deu essa ordem, uma das mulheres falou assim, ajoelhou e falou assim: ó rei, não dê ouvidos para mim, porque eu sou uma mulher louca. Eu não tenho juízo perfeito. Não faça nenhuma coisa. A mãe da criança é ela. Eu estou errado, eu não sou a mãe da criança. Salomão olhou para ela e falou assim para ela assim, ó, pode levantar. Entrega o filho para essa aqui, porque ela é a verdadeira mãe.
O diabo, ele não se importa de pegar só uma parte da sua vida. O diabo não liga de você, por exemplo, ser dele e ir ali na igreja orar. Ou ser da igreja. O diabo não se importa com isso. Mas Deus, ele só quer você se você for inteiramente dele. Entregue-se totalmente a Deus. Tá legal? Você gostou dessa mensagem? Mostra para outras pessoas. Curte aqui. E se você estiver assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir. É sempre importante a sua participação. E que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Eu vou fazer uma oração agora. Pai, ilumine e abençoe essa pessoa. Abre o entendimento dela para que ela saiba, Pai, e que ela faça a melhor escolha. E a melhor escolha é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.